Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Dando continuidade ao estudo dos gêneros textuais, hoje nós vamos falar sobre a fábula, a famosa fábula. A fábula é uma narrativa. Lembram do estudo dos tipos textuais, onde nós temos os textos narrativos que narram uma história? A fábula é um tipo de texto narrativo. São narrativas curtas que traz reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral no final e geralmente os personagens são animais. E animais que falam, né? É uma característica muito comum nas fábulas. Aqui é um exemplo de uma fábula, O Leão e o Ratinho, onde a gente conhece muito essa fábula, né? As características da fábula, ela é uma narrativa, né? Um texto narrativo. Os personagens geralmente são animais que têm comportamentos humanos, né? No texto da fábula, eles falam, né? A gente tem a presença da fala do personagem. Geralmente também critica comportamentos, né? Ou valores sociais, de grupos sociais. A presença sempre de uma lição de moral. Isso sempre nós temos numa fábula. É a presença da lição de moral, porque ela nos passa um ensinamento, né? Essa é uma das principais características. E a sua função é essa, né? A finalidade da fábula é dar um ensinamento, passar um ensinamento para a gente. Isso às vezes já vem explícito, né? Já vem lá embaixo na fábula, moral, e já diz qual é a moral. Ou às vezes não aparece, vem implícito, não aparece. Você tem que ler, compreender, interpretar qual a lição que aquela fábula lhe passou, né? Como o texto é um texto narrativo, consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Então, isso é a característica de um texto narrativo. Quais os elementos da narrativa? Isso é muito comum, a gente vê, né? Nos textos narrativos. A exemplo, a fábula, o enredo, a presença do narrador, personagens, o tempo e o espaço, né? O narrador, ele pode ser o narrador personagem, né? Onde o personagem narra a história. E pode ser o narrador observador, né? Aquele que está fora, o narrador está fora da história. Ele conta a história observando. A estrutura do enredo, né? O enredo é toda a estrutura do texto, onde eu tenho a apresentação, a complicação ou desenvolvimento, o clímax, que é o ponto mais alto, né? O ponto mais alto do texto, é onde apresenta ali a maior complicação do texto, o ponto de maior tensão, na verdade, é onde eu tenho o clímax, né? O ponto de maior tensão do texto é o clímax. E o desfecho aí é o quê? É o final do texto, é como o final, como se apresentou o final do texto, né? Como terminou. A conclusão. Teve até uma questão na avaliação do CISAM, onde tinha perguntando se desfecho era a mesma coisa que conclusão. Alguns alunos ainda estavam com dúvida, então lembrem sempre que desfecho é a mesma coisa que conclusão dentro do texto, certo? Os personagens estão presentes, né, na história. Os personagens podem ser pessoas, seres humanos, ou também nós temos a presença de animais, né? Animais falantes, como na fábula. O espaço é onde acontece, o espaço onde aconteceu aquelas ações, né? O cenário da ação, onde os personagens se movimentaram. O tempo, né? O tempo que ocorreu, se foi ontem, hoje, se foi durante o dia, a noite. Esse é o tempo. No texto que vocês vão estudar hoje, no livro do volume 2, o Caderno do Pike, essa palavra aí vocês vão ver dentro do texto. O que é sagacidade?
Sagacidade é a capacidade para depreender, aprender, né? Sagacidade é saber aprender e interpretar algo através de indicações simples. Então, sagacidade é isso. É a perspicácia, a facilidade para entender ou aprender alguma coisa, certo? Então, vocês vão ver muito essa palavra no texto estudado de hoje. Então, alguma dúvida, façam a leitura, ok? Agora, vamos para o caderno de atividades, do caderno de produção. E volume 2, vão para as páginas 136 e 137, o texto 12. Vamos fazer a leitura do texto e depois realizar a atividade proposta, ok? Boa aula, bom trabalho a todos.